Caso bastante complicado, né, Théo Cury? Porque a justiça italiana já tomou diferentes posições, assim como o Brasil. Quando a gente fala de Cesare Battisti, Luiz Inácio Lula da Silva manteve Cesare no Brasil por bastante tempo, só depois, quando ele viajou para a Bolívia, que houve a extradição dele e depois o governo brasileiro reconheceu que errou. Cesare Battisti teve, sim, envolvimento direto na morte durante a ditadura lá na Itália, os movimentos da esquerda contra os regimes ditatoriais. E aí, nós temos agora um caso de precedentes na relação do Brasil. Já houve anteriormente a extradição de pessoas com dupla cidadania da Itália para o Brasil, mas já houve casos que a Itália não extraditou. Então, tudo vai depender da interpretação da justiça italiana e do juiz que for julgar Carla Zambelli. O Uribe, Tainá, eu lembro que eu estava no Supremo, foi dia 13 de dezembro de 2018, muito tarde da noite, por uma sexta-feira naquela ocasião, era no final de ano, o ministro Luiz Fux determinou a prisão do Cesare Battisti. E foi uma grande comoção, porque havia uma expectativa muito grande com relação a um desfecho do caso dele por idas e vindas na política sobre o caso do Cesare Battisti. Tanto que depois que ele determina a prisão, o Cesare Battisti desaparece e é encontrado depois de um tempo na Bolívia. Vocês vão se lembrar, a Polícia Federal divulgou os retratos de como ele estaria, as possibilidades dos disfarces que ele estaria usando. Inclusive, quando a Polícia Federal o encontra com um dos disfarces que eram simulados. Tudo para dizer que chega a determinado momento em que, por exemplo, o judiciário tem que tomar uma decisão a depender do contexto político. Por isso que eu trago essa memória do caso do Cesare Battisti. O caso da Zambelli também pode ter um impacto político, sim. Nessa audiência de custódia, entre aspas, o que seria o equivalente a uma audiência de custódia na Itália, a justiça determinou e decidiu a manutenção da prisão da Carla Zambelli enquanto o processo corre por lá. Agora, tem de saber qual que vai ser o impacto das ações políticas e da mobilização política no caso específico dela. A gente trata aqui no Bastidores CNN que a extradição é um processo técnico, conduzido pela justiça, mas que tem sim um impacto político. Vocês vão se lembrar, é o caso que eu mencionei do Cesare Battisti, o próprio Uribe trouxe essa informação. Dependendo de quem está na presidência, seja aqui no Brasil ou na chefia do poder no exterior em determinado país, pode ter um peso, sim, no futuro dessa pessoa que é alvo de um processo de extradição. A gente trouxe aqui a informação ontem sobre o Salvini, a visita dele a Carla Zambelli na prisão. Mostra um indicativo, uma sinalização de um apoio político, a ver de que maneira isso vai se converter na prática para que, de fato, tenha um empecilho, uma obstrução ou um rumo diferente o processo de extradição da Carla Zambelli.